Olá, amigos. Eu sou o Tenente-Coronel Aviador Flávio Kaufmann, veterano da Força Aérea Brasileira, segunda geração de minha família na FAB e, como gosto de dizer com muito orgulho, piloto de caça. A recente declaração da atual presidente do Superior Tribunal Militar, ao afirmar que uma de suas prioridades frente à Corte será a pauta do feminismo e da inclusão, não é apenas uma escolha de agenda. É um sinal de reorientação doutrinária e que merece séria reflexão. Além dessa declaração, a imprensa noticiou recentemente um acordo celebrado entre o Exército Brasileiro e a Unicamp para o enriquecimento curricular da Escola Militar de Agulhas Negras. E isso poderia parecer apenas uma colaboração técnica, mas é preciso lembrar que a mesma universidade, aliás, como as demais, um bunker ideológico de esquerda, acaba de instituir cotas específicas para pessoas transgênero, uma medida que ignora o princípio basilar da meritocracia. Vejam, a caserna não é uma extensão da sala de aula universitária. As Forças Armadas não podem se curvar a modismos ideológicos sem com isso comprometer a sua razão de ser. E nessas iniciativas e intenções é possível identificar a tentativa de remodelar as Forças Armadas com os moldes de uma engenharia social pós-moderna que representa na prática uma desmilitarização espiritual de sua missão. Quando se trata de formar oficiais responsáveis por liderar tropas em combate, onde decisões se tomam em segundos e a falha custa vidas, não se pode renunciar ao critério mais justo e necessário, que é o da excelência individual. Um exército precisa dos melhores, dos mais aptos física, emocional e intelectualmente. A guerra não faz concessões ao politicamente correto. A bala que fere não distingue gênero, identidade ou estatuto social. A vitória depende invariavelmente da competência. Não há igualdade sem segurança e não há segurança sem mérito. Portanto, substituir o critério da virtude pelo da identidade é trair a própria natureza da farda. Em organizações formadas por profissionais estruturadas com uma missão definida de combater, como são nossas Forças Armadas, deve prevalecer ainda aquela moral da Grécia Antiga, dos guerreiros, já que o mérito é o fio condutor de todo o nosso sistema de avaliação. É ele, pregado incessantemente em nossos cursos operacionais e funcionais, que constitui a espinha dorsal do pensamento filosófico e que forma a base dos valores de afirmação das Forças Armadas. Para nós, o mérito não pode ser distribuído nem equalizado, pois deve ser conquistado, num processo de constante desafio e disciplina intelectual. Não pode, portanto, ser socializado. Nosso julgamento de mérito aquilata e valoriza os mais inteligentes, os mais honestos, os mais rápidos, os mais corajosos, os mais fortes, os mais eficientes e os mais dedicados. Acreditamos piamente que o sucesso vem não por obra do acaso, por raça ou direito social ou ainda por delegação, mas, sobretudo, pelo trabalho árduo e pelo aprimoramento constante. Quaisquer outros valores que possam conduzir à degeneração ou ao enfraquecimento estariam comprometendo a curto e longo prazo a capacidade combativa, razão de existência de uma força armada. Somos a ponta da lança, a última linha de defesa da sociedade brasileira. E, como tal, não podemos transigir na manutenção dos valores tradicionais. Isso nos torna mais refratários, até mesmo à evolução de tendências sociais marteladas diariamente pela mídia, como, por exemplo, a igualdade dos sexos. Homens e mulheres são, por natureza, distintos, física, emocional e psicologicamente. E é precisamente dessa diferença que nasce a complementaridade que sustenta a sociedade ao longo dos séculos. Pretender apagá-la sob o pretexto de uma igualdade artificial é desprezar tanto a biologia quanto a experiência acumulada da civilização. No âmbito militar, onde a disciplina, a força e a prontidão são pilares inegociáveis, torna-se ainda mais evidente a necessidade de reconhecer as diferenças naturais
entre homens e mulheres. Há missões que exigem vigor físico extremo, outras que reclamam precisão, discrição ou sensibilidade. E a verdadeira justiça está em alocar a cada militar a função que mais condiz com suas potencialidades, sem sacrificar a eficácia do conjunto. A igualdade no valor pessoal e na dignidade da farda não exige a negação das diferenças, mas seu uso sábio em prol da missão maior, a defesa da pátria. Ainda que as Forças Armadas tentem se abster dos temas políticos, existe hoje uma força política silenciosa que ameaça corroer a integridade das instituições militares. E ela não vem só de fora, mas infiltra-se pelas frestas do discurso moderno. Trata-se do relativismo moral, a negação dos valores absolutos em nome de uma falsa tolerância que tudo aceita, tudo nivela, tudo desarma. Quando esse espírito penetra as academias militares, o que se corrompe não é apenas a doutrina, mas a própria alma da farda. A missão de um militar é clara: defender a nação com lealdade, bravura e eficácia. Para isso é necessário formar quadros capazes de agir com clareza moral em momentos de extrema tensão. Mas como fazê-lo se já não se ensina o que é o bem, o que é a honra, o que é a virtude? Quando tudo se torna um ponto de vista, também o ato de desertar, de hesitar, de fraquejar, passa a buscar justificativas na sombra do subjetivismo. A história ensina com letras de sangue que os grandes exércitos se erguem sobre o alicerce da excelência, e o campo de batalha não tolera o erro piedoso e nem a promoção simbólica. No Brasil, no entanto, vemos nascer uma perigosa tendência de importar teorias educacionais relativistas para o interior da formação militar. Não se trata de resistir ao aperfeiçoamento técnico ou à inclusão justa de talentos diversos, mas de recusar a substituição dos critérios objetivos de mérito por bandeiras ideológicas. Nenhuma força armada sobrevive à perda de seu código moral. E o relativismo, ao diluir os valores que sustentam a coesão e a honra, transforma os soldados em burocratas fardados, ou pior, em vítimas da dúvida. E um soldado que duvida da sua missão, de sua autoridade ou de seu dever, é um risco, não apenas para si, mas para todos os que dele dependem. A guerra é um tribunal severo e nela triunfam os povos que souberam escolher, formar e confiar nos melhores. Não há inclusão legítima que prescinda do mérito, e não há vitória sem virtude. Substituir o critério da virtude pelo da identidade é trair a própria natureza da farda. Há momentos na história em que a lucidez se torna um ato de coragem, e a verdade um fardo reservado aos poucos que ainda se recusam a viver de ilusões. Não se constrói um país livre sobre a fragilidade da mentira, nem se defende uma nação com doutrinas de salão. Substituir a meritocracia, esse alicerce silencioso da excelência militar, por critérios ideológicos, identitários ou políticos, é atentar contra a própria espinha dorsal das Forças Armadas. Não há vitória sem preparo, não há comando legítimo sem mérito e não há defesa da pátria, onde reina o nivelamento por baixo. Uma força armada que abandona o princípio da excelência para se tornar um laboratório de engenharia social, converte-se inevitavelmente em um instrumento ineficaz e vulnerável, e custoso. Esperemos que aqueles que hoje comandam as nossas instituições militares despertem de sua letargia moral antes que o tempo lhes cobre, com juros de sangue e vergonha, a covardia disfarçada de prudência. Pois quando a hora da verdade chegar, como sempre chega, será tarde demais para remediar os danos causados pela ilusão. Muito obrigado.